Para começar a gravar aqui. Ok. Então, nós vamos falar sobre o Conselho Nacional de Justiça, que é uma dessas novidades, vamos dizer assim, que vem com a emenda constitucional 45 de 2004, porque ela, entre outras coisas, ela cria o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão que ele surge, ele foi pensado como órgão de controle externo do Poder Judiciário. Já houve outros órgãos similares no passado, em outros regimes, e a ideia era de que esse órgão serviria para fazer, na verdade, tem duas grandes funções, na verdade, né? A questão de processar e, eventualmente, punir juízes que cometerem violações à lei. Então, ele tem essa função correicional, escrever aqui, e a palavra é essa mesmo, tá? Correição, que são esses procedimentos administrativos disciplinares contra juízes, que os tribunais já têm órgãos assim, são as corregedorias, só que, tradicionalmente, sempre houve uma crítica muito grande que as corregedorias são extremamente... como é que é a palavra? Elas são extremamente corporativistas, né? Então não aplicam penalidade porque o cara é um colega e aí, enfim, imagina que é um próprio desembargador que está sendo processado na corregedoria e aí um colega que é o corregedor e não vai aplicar pena para o cara. Ao passo que esse negócio é lá em Brasília e eu tenho esse distanciamento físico, né? Haveria uma maior imparcialidade para isso. Então, há essa ideia, é a segunda grande ideia do CNJ. Então, essa ideia de ele ser um controle externo, inclusive, antes de eu passar da outra ideia, também tem a ver com a tentativa de fazer que esse órgão que faz essa correição não seja formado somente por juízes. A ideia de um controle externo é que eu teria membros ali que não são juízes. A gente vai ver que a coisa não foi bem assim, né? Mas a segunda grande ideia do CNJ era de que ele é um órgão que ele vai organizar o judiciário, ele vai pensar o poder judiciário em políticas de organização, de funcionamento, pensar, por exemplo, o que pode ser melhorado no dia a dia dos tribunais, como tornar os processos mais rápidos, como tornar o judiciário mais eficiente, quais são os gargalos aí da justiça, por exemplo, toda a questão da judicialização da saúde, eu comentei sobre isso no mês passado, vai ter lá no site do CNJ um grupo de trabalho para tentar estabelecer parâmetros para os juízes para quando eles devem ou não conceder, dar decisões para compra de remédios ou realização de cirurgias às custas do poder público. Então, vou ter aí no CNJ toda essa função de organização, de pensar o poder judiciário, etc, etc. Bom, o artigo 103b da Constituição, o 103A ainda vou falar dele, que é súmula vinculante, tá? Mas o 103b, quando ele vai, então, dizer como é composto o CNJ e quais as funções do CNJ, a gente vai perceber que a ideia original de ser um controle externo, ela ficou meio para trás nessa história. Por quê? Diz lá o 103b. O CNJ compõe-se de 15 membros com mandatos de 2 anos, admitida uma recondução. Eu estou lendo literalmente aqui só para vocês guardarem, né, que são mandatos de 2 anos e tem a possibilidade de ser reconduzido uma vez. Agora, percebam quem são os membros do CNJ e a gente vai ver que desses 15, a maioria absoluta são juízes. Ou seja, não é tão externo assim, porcaria nenhuma. A maioria dos membros do CNJ são os mesmos juízes, né? São juízes, então, de certa forma, esse controle social fica meio relativo. Então, voltando lá. O presidente do STF é necessariamente o presidente do CNJ.
Um ministro do STJ, que é indicado pelo tribunal, esse ministro do STJ, ele vai ser necessariamente o corregedor do CNJ, o responsável aí por chefiar a questão dos procedimentos administrativos contra os juízes. Um ministro, aí vem os ministros dos demais tribunais. O ministro do TST, indicado pelos seus pares, um desembargador de justiça, um desembargador de TJ, indicado pelo STF, um juiz estadual, indicado pelo STF, um juiz de TRF, Tribunal Regional Federal, indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, um juiz de TRT, Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo TST, um juiz do trabalho também indicado pelo TST. Então, a gente tem, do inciso 1 ao inciso 9, a gente tem, portanto, 9 dos 15 são juízes. E aí sobram os outros, sobram os outros 6, né? Um membro do MPU, do Ministério Público da União, que é indicado pelo PGR, um membro de Ministério Público Estadual, também indicado pelo PGR, a partir de uma lista dos Ministérios Públicos Estaduais, 2 advogados, indicados pela OAB, e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um indicado pela Câmara, outro indicado pelo Senado. Então, a gente vai ter, dos 15, 9 juízes, ministro, enfim, ministros. A gente vai ter alguns que são do Ministério Público e 2 pessoas que não são do direito, ou pelo menos não são de carreira institucional, pode até ser advogados, enfim, além dos advogados, esses 2 cidadãos também podem ser eventualmente até advogados mesmo e tal. O que vai fazer é que, com o que cá entre nós, a ideia de controle externo acaba ficando um pouco relativa. Eu não acho que seja um controle tão externo assim, no final das contas. Tá? Muito bem. Então, ele vai ter, o CNJ, ele vai ter, em primeiro lugar, uma função correcional, como eu disse. Ele tem o poder, portanto, de abrir processos administrativos disciplinares contra juízes de quaisquer instâncias. Lembrando que esse procedimento administrativo disciplinar, ele pode ser feito mesmo que já exista um procedimento administrativo disciplinar no tribunal a que esse juiz está vinculado. Deixa eu só responder aqui. Sim, ele recebe por isso também. E é só indicação, Beatriz. É QI mesmo. Quem indica mesmo. Aqui fala 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, mas, enfim. Se a gente for considerar que é o mesmo critério para escolher ministro do STF, você vai ver que esse negócio é muito relativo, né? Notável saber jurídico, principalmente. Em muitos casos, viu, Abin, se estiver ouvindo eu falar isso aqui. Não é em todos, não. Só um detalhe, né? Eu acabei, lembrei, a pergunta da Beatriz me fez lembrar de uma outra coisa. O presidente do CNJ é o presidente do STF. Os demais membros, todos que eu citei aqui, eles são nomeados por esses tribunais, mas, na verdade, os nomes, eles são dados para o presidente da República, para que o presidente da República submeta ao Senado, e o Senado tem que aprovar por maioria absoluta. Tá? E esquecendo de falar isso, está aqui no artigo 103b, os parágrafos 1º e 2º. Tá? Então, passa aí pelo presidente, os nomes aqui, quando fala que é escolhido pelo tribunal, na verdade o tribunal manda o nome lá para o presidente da República, o presidente da República manda para o Senado, que aprova ou não, enfim, por maioria absoluta. Tá? Só para não esquecer de falar isso. Então eu dizia, a principal, quando a gente pensa no CNJ, a gente pensa principalmente nessa questão, né? O CNJ pode abrir procedimento administrativo disciplinar contra qualquer juiz, e isso independentemente do tribunal local também está fazendo um procedimento paralelo. Então, o fato
de ter um procedimento paralelo, por exemplo, aqui no TJ, contra um juiz, sei lá, de Ouro Preto, não impede que o CNJ também abra um procedimento contra esse mesmo juiz sobre os mesmos fatos. E o fato do cara ser absolvido aqui não vincula o CNJ. Ele pode ser absolvido aqui e condenado pelo CNJ e vice-versa. Tá? Lembrando, gente, de uma coisa que eu falei quando eu falei do STF, uma das competências originárias aí do STF é de rever decisões do CNJ. Não sei se você se lembra que eu falei disso, comentei inclusive do caso daquele juiz de Sete Lagoas, que falou que a Lei Maria da Penha era coisa do capeta. Não sei se vocês lembram desse caso. Ele literalmente falou isso, não é maneira de falar, né? Ele literalmente falou isso, né? Ele foi condenado no CNJ e aí ele recorreu, fez uma ação no STF e conseguiu anular a condenação lá no STF, tá? Porque, afinal de contas, a decisão do CNJ é uma decisão administrativa. E como a gente já viu nas aulas do semestre passado, toda decisão administrativa pode ser revista judicialmente. Né? Beleza. Sobre essa questão do procedimento dele poder ser concomitante e autônomo frente ao local, vou deixar aqui nos comentários um mandado de segurança que tem lá na pasta de jurisprudência, tá? Esse mandado de segurança aqui em que o STF vai reafirmar essa questão. Em segundo lugar, é importante a gente lembrar que, além de poder processar autonomamente, além de poder processar em paralelo às corregedorias locais, o CNJ também pode rever punições ou arquivamentos de procedimentos administrativos disciplinares feitos pelas corregedorias. Tá? Então, imaginem que correu um processo administrativo disciplinar contra um juiz aqui no TJ, na corregedoria do TJ de Minas, a corregedoria absolveu o juiz, e aí pode haver, o CNJ pode pegar aquele caso e rever aquele caso, desde que seja observado o prazo de 1 ano. Isso está no artigo 103, parágrafo 4º. Tá? Então, o CNJ pode rever, fazer a revisão do procedimento disciplinar contra juízes, desde que observado o requisito de que o julgamento aqui no TJ, por exemplo, tenha acontecido há menos de 1 ano. Passou 1 ano, aí ele já não pode mais rever. Tá? Está no artigo 103b, parágrafo 4º, e também tem uma decisão do STF falando sobre isso. Artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 5. O CNJ pode rever de ofício ou a requerimento ou mediante provocação processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 ano. Ok? Então, tem essas 3 possibilidades. Ele pode fazer sozinho, porque é autônomo, ele pode fazer junto com um tribunal local e ele pode rever a decisão do tribunal local, nesse último caso, desde que a decisão do tribunal local tenha sido dada há menos de 1 ano. Até aí, beleza? Ok. Bom, deixa eu voltar aqui na parte correcional. O CNJ, ele pode aplicar todas as penas que a LOMAN permite contra juízes, inclusive a aposentadoria compulsória. Tá? Qual pena que o CNJ não pode aplicar? O CNJ não pode aplicar pena de exoneração. Como a gente viu em algumas aulas para trás, juízes só podem perder o cargo, só podem ser exonerados caso haja decisão judicial transitada em julgado. Ok, gente? Servidores públicos, em geral, podem ser exonerados por procedimento administrativo. Juízes, no entanto, só perdem o cargo por processo judicial, ação judicial transitada em julgado. Como o CNJ, e aí é uma coisa que eu quero falar várias vezes, como o CNJ não tem poder jurisdicional, o CNJ, eu falei isso na primeira aula que eu falei daquela quadro lá do Poder Judiciário. O CNJ, ele é um órgão que faz parte do judiciário,
por força da Constituição, mas ele não tem função jurisdicional. A função dele é correicional, como eu estou dizendo aqui, normativa, que eu vou explicar, de planejamento, mas ele não tem o poder de dar decisão e nem de rever decisão judicial. Essa é uma outra coisa que eu quero explicar mais à frente. Então, o CNJ pode aplicar todas as penas de censura, de censura por escrito, de remoção compulsória, até de aposentadoria compulsória. A única pena que ele não pode aplicar é a do cara perder o cargo, porque isso precisa de processo judicial. Tá? Bom, ele pode agir de ofício ou por provocação, já falei sobre isso, né? O corregedor lá do CNJ, ele mesmo pode dar início aos procedimentos, ou alguém fazer uma representação, contra o Moro, por exemplo, houve várias, inclusive, representações. As decisões do CNJ podem ser revistas pelo STF, já falei também sobre isso, tá? O STF tem um mandado de segurança que é bem legal aí para falar sobre, não sei se foi esse que eu já coloquei, deixa eu ver. Não, é outro. Esse mandado de segurança aqui, 28.712, medida cautelar, é um mandado de segurança bem interessante para poder, o STF meio que faz um resumão aí da função correcional do CNJ. Tá? Eu vou colocar aí algumas decisões, todas essas decisões, as ementas delas, a notícia dela, tem lá naquela pasta de jurisprudência, mas se vocês quiserem ler o inteiro teor, busquem aí no site do STF, tá? Que eu vou ter bastante coisa ali. Continuando, o CNJ, ele não pode rever decisão judicial, ok, gente? Mesmo que a decisão judicial seja a decisão mais maluca, mais sem sentido, ainda que o juiz seja um juiz incompetente para dar aquela sentença, enfim, não importa. O CNJ não pode rever decisão judicial. Para eu rever decisão judicial, eu tenho que fazer o quê? Recurso. Recurso para tribunal. Da primeira para a segunda instância, da segunda instância para o STJ, para o STF. Mas se eu acho que a decisão do juiz é doida, maluca, precisa ser revista, anulada, eu vou fazer recurso. Por exemplo, a decisão do juiz de Sete Lagoas, que falou que a Lei Maria da Penha era coisa do capeta. Eu não concordo com essa decisão, vou recorrer. Agora, o que fizeram contra esse juiz no CNJ? Um procedimento para que ele sofresse uma punição. E, de fato, o CNJ impôs a ele 2 anos de suspensão. Colocou ele 2 anos em disponibilidade. Né? Aí o STF foi lá e reviu, o Marco Aurélio anulou a decisão do CNJ, enfim. Tá? Agora, a decisão maluca do juiz, essa não pode ser revista pelo CNJ. Tá? Quando ele é colocado em disponibilidade, ele recebe proventos proporcionais. Tá, Emanuele? Proporcional. O problema é que proporcional para juiz já é uma fortuna, né? Meia sendo proporcional. Enfim, ele veio receber era nada. Mas fazer o quê? Sobre essa questão do CNJ não poder rever decisões judiciais, deixa eu colocar aqui duas decisões. 2 mandados de segurança, 2 agravos regimentais em mandado de segurança em que o STF está falando sobre isso. Também essas 2 decisões estão lá na pasta de jurisprudência, tá? Mas aí ele vai falar sobre isso lá. Isso aqui eu já falei. Tá. Uma coisa que é importante também de mencionar é que o CNJ, ele não tem poder, ele não pode fazer controle de constitucionalidade. Eu vou deixar aqui 2 decisões em que o STF fala sobre isso. E, assim, já houve casos do CNJ, e um desses casos é esse, do CNJ querendo rever um ato lá do TJ do Maranhão, se não me engano, e alegava que o ato lá do TJ do Maranhão, ele era inconstitucional, etc. E aí o STF veio dizendo que o CNJ não pode fazer controle de constitucionalidade sobre atos jurisdicionais, de tribunais, etc., etc., porque o CNJ não é órgão judicial.
tá? Fazer controle preventivo de constitucionalidade, enfim. Ok. Uma outra função extremamente importante do CNJ é de revisão de atos administrativos. Então, o CNJ, eu falei muito dele fazendo processos disciplinares, mas ele também pode rever atos administrativos de tribunais. Então, sei lá, o TJ de Minas baixa uma portaria estabelecendo dias de funcionamento do tribunal. Se o CNJ entender que essa portaria está errada, que ela viola normas, etc., ele também tem o poder de anular portarias, resoluções, atos normativos aí de tribunais. Lembrando também que eu estou falando que o CNJ atua contra juízes, mas o CNJ também pode punir tabeliães de cartório, tá certo? Os cartórios, eles são vinculados aos tribunais. Então, cartório de registro de pessoas, de imóveis, seja lá o que for, que é chefiado aí pelos tabeliães, né? Os tabeliães estão sujeitos a sofrer procedimento administrativo disciplinar, tanto no tribunal, a qual ele está vinculado, quanto também no CNJ. Por exemplo, quando foi aprovado um provimento do CNJ obrigando os cartórios a fazer casamento de pessoas do mesmo sexo, no próprio provimento diz que os tabeliães que se recusassem a fazer sofrerão um procedimento administrativo disciplinar perante o CNJ. Tá? Então, tabeliães também estão sujeitos, não só juízes, tabeliães também, de cartórios e tal. Tá? Bom, essa parte correcional, de revisão do CNJ. A outra parte é a chamada função administrativa. E aqui, o CNJ, ele vai ter um papel, como eu disse, de pensar o Poder Judiciário, né? Pensar nos problemas do Poder Judiciário, pensar em melhores soluções, em resolver problemas como a demora na justiça, né? Acelerar os processos, etc. E aí, nesse sentido, o CNJ, ele vai, por exemplo, ele vai ter uma série de resoluções, de provimentos. Eu falei agora há pouco do provimento sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. A gente vai ter uma série de normativas do CNJ para os demais tribunais. Além disso, todo ano ele faz um relatório anual sobre o tamanho do Poder Judiciário, o número de causas que foram julgadas, um relatório, um diagnóstico mesmo. O que está pegando, que tipo de processo estão demorando mais, boas práticas, existe, e eu sempre mando para o pessoal, sempre mando até para o pessoal do CAPP, o CNJ abre muitos editais de pesquisa para as pessoas poderem fazer pesquisa mesmo sobre que tipo de processo não anda, né? Boas práticas de tribunais, como, por exemplo, tem alguns tribunais no Brasil que eles são certificados pelo ISO 9001. Vocês já ouviram falar no ISO 9001, né? Isso não é uma coisa tão velha assim, não, né? E aí o CNJ, então, toma essas experiências e tenta implantar essas experiências de qualidade no trabalho, de eficiência e tal. Tem uma série de cursos que ele faz e não sei o quê. Tem uma coisa que ele faz, e que, assim, tem essa parte que é uma parte legal, tem uma parte que eu já não acho tão legal assim, que é a parte das metas. Todo ano o CNJ lança metas de produtividade. Então ele estabelece, por exemplo, o seguinte: até o final do ano de 2021, os juízes terão que dar sentença, pelo menos uma sentença, né, pelo menos uma primeira decisão aí, em todos os processos que eles receberam até o ano X. Então, todos os processos que deram entrada naquela vara até o ano X, chegou no final do ano, tem que ter sentença nele. Parece uma coisa legal, do tipo, vamos tirar os processos da gaveta e botar para frente. O problema é que muitas vezes, né, por causa dessas metas, os tribunais fazem mutirão no final do ano. E aí, gente, mutirão é um negócio que você faz para bater laje, não para fazer sentença. Tá certo? O que acaba acontecendo é
sentença sendo feita na base do parafuso, como se estivesse fabricando parafuso. É claro que sentença na base da reta escavadeira, que você vai juntar trocentas e dar uma sentença, não vai ser um trem bem feito. Tá certo? Se vocês entrarem no site do CNJ, ele tem lá um negócio chamado processômetro. Igual na Avenida Paulista tem lá o impostômetro, né, que fala quanto de imposto que a gente já pagou, não sei o quê. No CNJ tem o processômetro, que fala do número de processos ativos no país, para mostrar que a gente está cheio de processo, a justiça está cheia de processo e não sei o quê. Sim, o problema dessas metas é muitas vezes que ok, você produz sentença, mas você produz um monte de sentença porcaria. Porque o trem é feito na base do mutirão, né? Então, assim, essa é a parte que eu... Tá aí, a Beatriz colocou, o processômetro. Com base nisso, ele acaba fazendo as metas. Tem dois outros assuntos que eu queria mencionar de parte normativa do CNJ. Um deles é uma decisão em que o CNJ avaliou a questão dos crucifixos nos tribunais. Há muitos anos atrás, foi feito lá um procedimento no CNJ para questionar sobre a presença de crucifixos e outros símbolos religiosos nos tribunais. A decisão do CNJ sobre isso é pavorosa, né? O CNJ vai dizer que a presença de símbolos católicos nos tribunais faz parte da tradição brasileira e que, portanto, não tem problema nenhum. Sim. É uma decisão pavorosa, porque ele desconsidera totalmente a questão básica desse país, que deveria ser a laicidade do Estado. Então, assim, é uma decisão péssima. Uma outra normativa extremamente ruim do CNJ, e que eu já mencionei aqui, é a normativa sobre os pagamentos das chamadas verbas indenizatórias, né, em que, originalmente, eu já mencionei sobre isso, sobre a questão da remuneração dos juízes, né? O que era verba indenizatória? Se o juiz gastou do bolso dele para, por exemplo, se deslocar, para exercer a função dele, ele então depois pediu o dinheiro de volta, o ressarcimento. Quando a resolução do CNJ foi aprovada, ela era muito nesse sentido. Foi na época do Gilmar Mendes, quando o Gilmar Mendes foi ministro, foi membro do CNJ. Agora, depois disso, essa resolução ela vem sendo alterada ano após ano e trocentas outras coisas que não tem nada a ver com verba indenizatória foram enfiadas ali, como, por exemplo, o auxílio moradia, né? Então, a gente vai ter uma série de verbas, uma série de penduricalhos que juízes ganham e que estão fora do teto, porque, afinal de contas, verba indenizatória não entra no cálculo da remuneração do juiz. Só que são verbas perenes, os juízes ganham todo mês o auxílio moradia, né? Assim como outras verbas. Então, assim, é um absurdo, absolutamente vergonhoso o que o CNJ faz com relação a isso. Uma outra norma que eu queria mencionar, e essa eu tenho o link aqui, e depois vocês podem ler com calma, é a resolução sobre nepotismo. Eu não sei se vocês sabem, mas a questão sobre nepotismo, proibição do nepotismo, todo mundo sabe o que é isso, né? Proibição do nepotismo. Ela começou no CNJ. A discussão começou no CNJ. O CNJ fez uma resolução lá em 2013 proibindo os juízes de contratarem parente, inclusive nepotismo cruzado ali. Isso depois foi questionado no STF, e o STF não só considerou válida a resolução do CNJ, como ele acabou ampliando para os três poderes e editou, nesse sentido, a súmula vinculante número 13, que fala sobre... É a 13 ou é a 11, hein? Que fala sobre nepotismo. É uma das duas, gente. Uma é a 13 mesmo. A 11 é sobre a algema. Tá. Ok? Então foi uma coisa legal, porque essa proibição do nepotismo, ela vem dali, dessa resolução do CNJ, e daí, por causa dela, acabou sendo estendida para os três poderes. Para não dizer que eu só falei mal do CNJ, né? Vale anotar aí a súmula 649 do STF, deixa eu colocar o texto dela aqui, em que o STF proibiu que os estados criassem órgãos similares
ao CNJ no nível estadual, está aí, súmula 649. É inconstitucional a criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes, ou seja, nos estados só podem ter as corregedorias, que são formadas exclusivamente por juízes, que é péssimo, mas enfim, o engraçado é que nessa hora o STF não aplica o princípio da simetria, né? Que seria o caso aqui, mas enfim, não aplicou. O que mais? Sobre a possibilidade do CNJ rever concursos públicos, que também é uma função revisional aí, o STF também vai proibir o CNJ de se substituir ao examinador. Aqui tem uma questão interessante, deixa eu colocar o número do caso para eu comentar. Eu acho que eu até comentei sobre esse caso no mês passado, quando eu falei de concurso público. O CNJ, ele tem o poder de eventualmente suspender atos administrativos, inclusive atos que envolvam concurso público. Aqui em Minas, a gente teve um caso assim. Teve um concurso público para tabelião de cartório, que ele violava flagrantemente a isonomia, e aí, contra esse edital, foi feito um procedimento no CNJ, e o CNJ suspendeu o concurso aqui de Minas. Então, isso ok, o STF permite que o CNJ faça isso. O que o STF não vai permitir, e que está nesse mandado de segurança aqui, 28.775, é que o CNJ afaste o TJ local e faça ele mesmo, né, entendendo que o TJ local fez alguma coisa errada ali na condução do concurso, afaste o TJ e faça ele mesmo, CNJ, presida o concurso. O concurso, por exemplo, para juiz ou para tabelião. Isso o STF entende que o CNJ não pode fazer. Ok? Até aqui? Muito bem. Acho que sobre CNJ é isso. Eu acho que eu falei com vocês no semestre passado sobre essa questão do CNJ com relação à compra de remédios, não falei? Acho que eu falei quando eu falei de saúde. Então, beleza. Depois vocês podem dar uma olhada lá no site do CNJ sobre toda essa parte em que ele cria ali algumas regrinhas sobre quanto que o juiz deve ou não deve conceder remédio. Eu acho que para quem advoga nessa área, por exemplo, é fundamental olhar essas, entre aspas, súmulas ali do CNJ, porque elas meio que orientam mesmo todos os juízes na hora de fazer isso. Bom, eu vou falar agora sobre súmulas vinculantes. E para falar sobre súmula vinculante, eu queria, inclusive, deixa eu achar aqui, indicar para vocês um vídeo que eu fiz para a disciplina de Direito Constitucional 2, ainda da época daquele, como é que chamava aquele trem? PLE, sei lá. Tá aí o link para vocês darem uma olhada depois, mas de qualquer forma eu vou falar sobre isso, não vou ficar aqui só no videozinho, não. Já estamos aqui mesmo, vamos falar sobre isso. As súmulas vinculantes, elas foram criadas também pela Emenda Constitucional 45 de 2004, e depois ela está lá no artigo 103A da Constituição, tá? E depois ela foi regulamentada por essa lei que eu vou colocar aqui. Então, artigo 103A da Constituição e Lei 11.417 de 2006, que regulamenta esse texto, tá? O 103A da Constituição. Para a gente poder falar sobre isso, eu queria primeiro, para vocês entenderem, né, o que é súmula vinculante, eu queria primeiro fazer algumas diferenças aí entre súmula vinculante, súmula normal, que não é vinculante, que continuam existindo, essa 649, por exemplo, que eu coloquei aí em cima, é uma súmula já bem recente, então ela já foi criada depois de já existirem as vinculantes, e jurisprudência. Jurisprudência pacífica, dominante, minoritária. O que é jurisprudência? Vamos começar por aí. Vou começar de baixo para cima. O que é jurisprudência? É o conjunto de casos já julgados que, em tese, formam entendimento sobre determinada matéria, de determinado tribunal, ou até mesmo nacional, dependendo da competência do tribunal. Isso. Então vamos lá.
Então, jurisprudência, e perceba que a gente está usando jurisprudência no sentido brasileiro, tá, gente? Quando você fala jurisprudência na Europa é teoria, tá? A teoria do direito, a jurisprudência é usada em outro sentido, tá? Então, se vocês virem, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, que na Alemanha existe um negócio chamado jurisprudência dos valores, ali jurisprudência está usada no sentido europeu de ciência, tá? De teoria. Mas, enfim, no nosso caso, jurisprudência tem a ver com essa ideia de que, a partir do momento em que o mesmo tribunal julgou várias vezes o mesmo tema, casos diferentes, mas um tema mais ou menos comum, eu posso extrair daquelas várias decisões um mesmo entendimento. Eu posso falar numa jurisprudência, né? Se, por exemplo, das 100 decisões que o tribunal deu sobre aquele tema, nas 100 vezes ele decidiu sempre do mesmo jeito, eu posso falar numa jurisprudência unânime. Ok? Pacífica. Essas duas palavras a gente vai usar sempre. Aqui um PS, antes que eu continue. Portanto, se jurisprudência é uma palavra que se refere a conjunto, eu não posso falar, peguei aqui uma jurisprudência, tá certo? Até porque jurisprudência não é um negócio que você pode pegar, porque jurisprudência é um entendimento que você extrai de várias decisões. Então, a menos que você esteja comparando, por exemplo, a jurisprudência do TJ de Minas com a jurisprudência do TJ de São Paulo, aí sim você pode falar, eu tenho aqui duas jurisprudências diferentes, a do TJ de Minas e do TJ de São Paulo. Se não for assim, você vai usar sempre a palavra jurisprudência no singular. Tá? Então, você não vai falar que você vai pegar aqui uma jurisprudência, você pega uma decisão, um acórdão, e jurisprudência sempre vai ser utilizada no singular, a menos que você tenha duas jurisprudências diferentes. Tá? Se das 100 decisões daquele tribunal sobre o mesmo tema, sei lá, 90 forem no sentido A e as outras 10 no sentido B, eu posso falar que aquele tribunal tem sobre aquele tema uma jurisprudência dominante e uma jurisprudência minoritária. Os 90 são a dominante, os 10 a minoritária. Tá? Beleza. Qual é a diferença disso para a súmula? A súmula já é o entendimento pronto. Pois é. Então vamos lá. No final dos anos 60, teve um ministro no STF chamado Vitor Nunes Leal. O Vitor Nunes Leal, ele diz o seguinte: eu sempre anotava aqui, tinha um caderninho em que eu anotava o entendimento pacificado deste tribunal sobre determinadas matérias, e isso facilitava a minha vida. Então, sei lá, eu queria saber o que o STF pensa sobre prescrição da administração pública. Quantos anos pode a administração pública, daqui quantos anos a administração pública pode ainda ajuizar uma ação, por exemplo, para tentar recuperar um crédito tributário? E aí ele ia lá no caderninho dele e via que o STF já tinha formado um entendimento pacífico de que é de 5 anos, por exemplo. Né? E aí o Vitor Nunes Leal falou o seguinte: por que a gente não pega esses entendimentos pacíficos, que são representados por trocentas decisões, e criamos um textozinho, numeramos esse texto, e esse texto vai servir de orientação para nós e para os advogados de qual que é o entendimento do tribunal sobre aquela matéria. E aí surgiram as súmulas. Como o nome indica, gente, súmula vem do latim, aí vem de sumus, de extrato, tá certo? Em Portugal, inclusive, não se fala suco, né? Você não toma um suco de laranja, você toma um sumo de laranja, porque é o extrato, né, do conteúdo ali. E é essa a ideia da súmula. Eu pego aquelas trocentas decisões que formam uma jurisprudência unânime, ela precisa ser unânime, ou ela precisa, pelo menos, ser dominante, tá certo? Durante um certo tempo, eu consigo visualizar que o tribunal consolidou um entendimento, e eu extraio dali um pequeno texto. Por exemplo, no meu exemplo aqui, o STF vai ter uma súmula que vai dizer é de 5 anos o prazo de prescrição pela administração pública. De onde é que ele tirou isso? De trocentas decisões, todas elas falando exatamente isso. Agora, uma questão importante, então, é de que uma súmula, ela necessariamente se vincula aos casos
que lhe deram origem. Eu chamo a atenção disso por quê? Porque no Brasil, antes de falar como é que as súmulas evoluíram, né? No Brasil, acabou virando um negócio muito, às vezes, meio esquisito, de que a gente cita súmula, como eu citei agora há pouco, né? A gente cita a súmula sem citar os casos que deram origem àquela súmula. E, teoricamente, uma súmula só deveria fazer sentido vendo os casos que lhe deram origem. Se você entrar no site do STF, por exemplo, e for procurar a súmula, no próprio site do STF, ele diz a súmula e logo embaixo ele fala dos casos paradigmáticos que deram origem, que fundamentaram aquela súmula. E por que isso é importante? Porque já aconteceu, né, na hora de fazer essa pesquisa sobre os casos que deram origem à súmula, eu me lembro de um caso que eu trabalhei com um colega meu uma vez, e a gente mostrou que, sei lá, dos 50 casos que eram citados como fundamento para aquela súmula, a maior parte deles não tratava daquele tema de forma central. O tema era algo muito lateral, e havia casos, inclusive, que eram usados como base para a súmula, em que o tribunal tinha decidido em sentido oposto ao da súmula. Eu tenho um artigo que eu escrevi com esse meu colega por causa desse caso. A gente escreveu um artigo sobre isso que a gente vai mostrando, que é uma coisa surreal, sim. Tinha casos que não tratavam diretamente daquele tema, o tema era tratado de maneira muito lateral, e tinha casos em que o negócio era julgado, sim, só que era em sentido oposto. Então, aquela súmula não fazia sentido. Ela não representava o sumo, né? Ela não representava o extrato de uma jurisprudência dominante, menos ainda de uma jurisprudência pacífica naquele tribunal. Então, uma coisa que eu chamo muita atenção de vocês para o resto da vida de vocês, quando vocês forem fazer petições, etc., vejam sempre os casos que deram origem àquela súmula. Vejam, para vocês poderem, inclusive, interpretar a súmula corretamente, vejam os casos que deram origem a ela. Porque, inclusive, ao ler a súmula, muitas vezes ela não diz o que realmente o que reflete realmente naqueles casos. Você precisa ler os casos. Maria Luísa, tem sim. Você pode, você tem como, no recurso, mostrar que a súmula que foi utilizada para fundamentar uma negativa, por exemplo. Deixa eu só avançar um pouquinho, que eu já vou te explicar uma. Eu estou adiantando um pouquinho a história, eu já te respondo. Deixa eu só mostrar para você o seguinte. Vamos lá. Na origem, as súmulas serviam somente de orientação. Eu, como advogado, ao fazer um recurso, eu já tinha uma expectativa de que, olha, o meu recurso eu não vou recorrer, porque o STF já tem um entendimento consolidado em sentido contrário, tanto está aqui na súmula. E os próprios ministros do STF também já meio que se orientavam pela súmula. Aí não só o STF faz súmulas, tá, gente? Mas também todo o tribunal. Então, eu tenho súmulas em todos os tribunais superiores e eu tenho súmulas nos tribunais de segunda instância. Quem não faz súmula é juiz. Né? Mas eu tenho lá súmulas de todos os tribunais, segunda instância, tribunais superiores e o STF, óbvio. Né? Aí, beleza. A partir do momento em que começa a haver essa avalanche de processo no Brasil, que é um fenômeno da Constituição de 88, pós-Constituição de 88, uma das primeiras reformas que as normas processuais passaram no Brasil, bem antes da emenda 45, ainda nos anos 90, foi pegar as súmulas, ainda normais, súmulas normais mesmo, e ao invés delas serem um instrumento apenas para orientação, elas passaram a ser um instrumento que barrava recurso. Elas passaram a ter uma função de serem obstativas de recurso. Ou seja, eu vou recorrer para o STF e o STF verifica que ele já tem uma súmula contrária àquele caso, ele já poderia recusar o meu recurso dizendo, olha, o seu recurso não vai subir porque a gente já tem uma súmula sobre isso. Ou o próprio TJ local, antes de mandar o caso para o STF, ele já poderia nem mandar dizendo, olha, o que você está querendo aí vai contra a súmula. Tá certo?
Aí, respondendo a questão da Maria Luísa, uma das formas, então, de você contrariar isso é mostrar ou que o seu caso não se adequa à súmula, parece que o seu caso se adequa à súmula, mas ele não se adequa, e aí você vai, através de um recurso contra essa negativa, mostrar que o seu caso é distinto da súmula. Esse é um mecanismo que o pessoal de Common Law usa com muita frequência, que é chamado de distinguishing. Ok? Ou você vai mostrar que aquela súmula, por exemplo, ela está errada. E ela está errada, por exemplo, porque, como eu disse, os casos que deram origem àquela súmula não refletem a súmula. Ou a súmula, melhor dizendo, né? A súmula não reflete os casos que lhe deram origem. E aí você vai, através desse recurso, então o instrumento é esse, tá? É recurso. Você vai mostrar que aquela súmula precisa ser revista, que aquela súmula precisa ser anulada, ou porque, por exemplo, tem esse defeito original dela, ou porque, gente, aquela súmula reflete, por exemplo, uma certa interpretação do direito ultrapassada. Havia uma súmula no STF, e aí, só para completar aqui, o primeiro é o caso de distinguishing. Eu faço uma distinção entre o meu caso e o precedente. O segundo caso seria um caso de pedir um overruling, uma superação daquela súmula, né? Por exemplo, para mostrar, o STF tinha uma súmula, Anja 88, que dizia que quando o deputado, por exemplo, era processado criminalmente, depois que terminava o mandato, ele continuava sendo julgado pelo STF. Eu já comentei sobre isso aqui, né? Então, o STF, depois de 88, reviu essa súmula. E essa revisão pode ser feita através de um recurso. Então, por exemplo, por exemplo, o mesmo instrumento para contestar a repercussão geral, como Maria Luísa colocou, tem vários recursos possíveis, é que a gente não tem como estudar isso aqui agora, porque isso é matéria de processo, mas essa é uma questão que pode ser argumentada via recurso, tá? Ou o próprio tribunal pode rever de ofício as suas súmulas. Ok? Então, o próprio tribunal pode rever. Bom, aí deram às súmulas, em geral, esse poder de serem obstativas de recurso. Isso resolveu os problemas? Não, não resolveu, porque os problemas do excesso de processo no Brasil são muito mais complicados que isso. Na verdade, Beatriz, no caso de súmula vinculante, a gente vai ver aqui que os legitimados para ADI, por exemplo, podem requerer em abstrato a revisão da súmula vinculante. No caso de súmulas normais, não. No caso de súmulas normais, ou é via caso concreto, ou através de iniciativa de um dos membros do tribunal. Tá? Bom, e aí as súmulas, então, não resolveram o problema, porque a gente continuou com uma avalanche de processo e de recursos. O que, então, algum gênio, né? Então, antes de eu falar, deixa eu responder aqui o José Nunes. Qual que é a diferença da repercussão geral para a súmula? É que na repercussão geral eu tenho um caso só que gera um precedente. Na súmula eu tenho uma coisa mais democrática, que eu preciso de um conjunto de decisões. Então, eu acho a súmula algo muito mais democrático nesse sentido do que você cristalizar o entendimento a partir de um caso. Tudo bem, a lei agora fala 2, mas sim, são 2, 3, ao invés porque a súmula precisa de 100. Eu preciso de 100 casos, eu preciso de 50 casos para fazer uma súmula, né? E, teoricamente, viu, gente? O STF já fez súmula vinculante, inclusive, e depois teve que rever porque ele percebeu que ele fez errado a súmula, enfim. Mas vamos lá. Aí algum gênio teve a ideia, então, em 2004, de criar a súmula vinculante. Então, ao invés de permitir que os juízes interpretem as súmulas, porque não sei se vocês sabem, né? Tem casos famosos, assim, de que o tribunal faz uma súmula e membros daquele tribunal interpretam a súmula de forma X e os outros de forma Y. Ou
O STF tem uma súmula, mas o TJ de Minas interpreta de maneira A e o TJ de São Paulo interpreta de maneira B a mesma súmula. Né? Isso acontece. E acontece por uma razão muito simples, são textos, e como qualquer texto está sujeito à interpretação. Assim. Mas aí, o que o gênio teve a ideia? Vamos criar a súmula vinculante. Porque na súmula vinculante, a gente vai proibir os juízes de interpretarem a súmula. Então, ao lado das súmulas normais, o STF pode fazer súmulas vinculantes, que recebem uma numeração própria. Então, as súmulas normais, hoje em dia, já tem mais de 700 no STF, mas eu tenho as súmulas vinculantes. Inclusive, algumas súmulas normais foram transformadas em vinculantes. A súmula... tinha uma súmula que era... Eu não lembro o nome por causa do número, né? Que era 666, que a gente estudou semestre passado, sobre a questão de contribuição sindical, que ela foi transformada em súmula vinculante. Qual que é o lance, então, da súmula vinculante? Para eu poder explicar aqui o 103A. É de que uma vez criada com efeito vinculante, todos os juízes abaixo do STF e todos os órgãos da administração pública são obrigados a seguir aquilo ali. O efeito vinculante é muito parecido com o efeito vinculante das ações de controle concentrado. Tanto é que, se algum juiz ou algum órgão da administração pública descumprir uma súmula vinculante, eu também posso fazer uma reclamação. Ok? A ideia dela ser vinculante é essa ideia superada, porque isso é uma ideia lá do século XIX, de que eu consigo cristalizar o entendimento e torná-lo imutável. Só que isso é uma grande bobagem. E eu falei isso, eu lembro há muitos anos atrás, um encontro no Congresso de Processualistas, eu falando sobre isso com o Fred Didier. Vocês devem conhecer ele, não sei se vocês conhecem ele, mas é um professor muito famoso de processo. Quando vocês estudarem processo, certamente vocês vão ouvir falar dele, é um cara brilhante. Mas ele ainda tinha essa ideia de que, uma vez, a súmula vinculante era meio que aquelas coisas lá de organizações tabajara, tá certo? Seus problemas acabaram. Não é assim. Porque, feita a súmula vinculante, ela também vai estar sujeita à interpretação. Porque, por uma razão muito simples, é uma obra humana, e como qualquer obra humana, ela está sujeita a ser interpretada, não é? Mas então, beleza. A tentativa é de que, uma vez feita a súmula vinculante, eu também vou diminuir o número de recursos, porque o tribunal de TJ de Minas, por exemplo, ao receber um recurso extraordinário para mandar para o STF, uma das razões pelas quais ele pode recusar mandar o caso para o STF é se tiver uma súmula vinculante. Tá certo? Ou o próprio TJ, na hora de julgar um caso, ele pode se valer da súmula vinculante, e aí se ele está dizendo, TJ de Minas está dizendo, que julgou a sua apelação improcedente, porque a súmula vinculante número tal do STF diz isso, a chance de você poder recorrer contra isso é mínima. Porque daí você teria que ir contra a súmula vinculante. Mostrando o quê? Que eu acabei de mostrar aqui em cima. E que é algo, gente, que os nossos coleguinhas, advogados por aí, não sabem fazer. Você teria que mostrar ou que seu caso é distinto, fazer um distinguishing, ou que a súmula vinculante está errada. Está errada por quê? Porque ela foi baseada em casos que não lhe sustentam, ou porque houve uma mutação, uma superação daquele entendimento e hoje se entende de forma diferente. Se isso, no caso de súmulas normais, já é difícil, no caso de súmula vinculante é muito mais. A chance de você ser bem-sucedido nisso é muito pequena. Tá? Lembrando que súmula vinculante não vincula o STF. Então você pode sim fazer um recurso extraordinário, por exemplo, dizendo, olha, eu sei que vocês têm uma súmula vinculante sobre isso, mas vou mostrar aqui ou que meu caso não se aplica a ela, ou que essa súmula está errada. Beleza? E aí, bom, vamos lá, vamos por partes aí, né? Então, a súmula vinculante, ela pode ser aprovada no STF, diz o artigo 103A. A iniciativa para a criação da súmula vinculante pode se dar de ofício ou por provocação,
Quem é que pode provocar o STF para criar uma súmula vinculante? Aquelas entidades que possuem, que têm competência para promover o controle concentrado, lá do artigo 103, sem letrinha, da Constituição, que a gente viu na semana passada, né, e terminei ontem. Ok? Para o STF aprovar a súmula, ele precisa de uma maioria qualificada de 2/3, ou seja, eu preciso de pelo menos 8 dos 11 ministros dando ok para aquela súmula vinculante ser aprovada, tá? E as súmulas só STF. Súmula vinculante, só STF. Ok, gente? Súmulas normais, súmulas comuns, qualquer tribunal de segunda instância, tribunal superior e o próprio STF. Vinculante, só o STF. Tá? Então, e essa súmula vinculante, ela só pode ser feita contra a súmula normal, não. Maria Luísa. Porque uma das consequências do efeito vinculante é justamente essa. Tá? De poder fazer reclamação. Tá? E essa súmula, ela só pode ser feita, diz o artigo 103A, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Por que sobre matéria constitucional? Porque é o STF. E ele basicamente trata de questões que têm base constitucional, a gente já falou sobre isso. Tá? Aprovar a súmula que, a partir de sua publicação, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, ou seja, ela não vincula o próprio STF, já falamos sobre isso, não é que efeito vinculante não vincula o próprio STF, nem o Legislativo, e vinculante, então, aos demais órgãos do Judiciário e a administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento. Tá? Parágrafo primeiro, a súmula terá por objetivo a validade, interpretação e eficácia de normas acerca das quais haja controvérsia atual entre os órgãos judiciários ou da administração pública, o que acarrete insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos. Percebam que eu só posso fazer súmula vinculante se, primeiro, houver uma controvérsia sobre a aplicação de determinada norma por tribunais abaixo do STF ou por órgãos da administração pública, porque se a questão for pacífica, se ninguém tiver dúvida sobre isso, não tem sentido você fazer uma súmula vinculante. E 2, a questão tem que ser controversa abaixo do STF, porque no STF a questão já tem que ser pacífica, ou pelo menos ter jurisprudência dominante. E aqui vem um erro. Tem uma súmula vinculante do STF, que eu falei sobre ela no semestre passado, quando eu falei de ampla defesa, que diz que é dispensável a participação do advogado em procedimento administrativo disciplinar contra servidor público. É a súmula 5 ou 6, vinculante número 5 ou 6 do STF. Tá? Havia realmente esse questionamento se um procedimento administrativo disciplinar contra servidor público, se a presença do advogado era obrigatória ou só facultativa. Aí o STF veio e diz, não, é facultativa. Só que o próprio STF tinha decisões, várias decisões, portanto, ele tinha jurisprudência, no sentido de que a presença do advogado em procedimento administrativo disciplinar é obrigatória todas as vezes em que o tipo de pena que pode ser aplicada pelo tipo de acusação da qual ele está sendo feita, né? Está sendo feita contra o servidor, quando o tipo de pena que puder ser aplicada seja de exoneração. Ou seja, eu, como servidor público, posso sofrer procedimento administrativo disciplinar que implique em várias penas. Censura, punição, colocação em disponibilidade, várias penas, inclusive exoneração. Para todas as demais penas, o STF já entendia mesmo que não precisava de advogado. Mas quando a pena possível, pelo tipo de acusação, for exoneração, ainda que no final das contas, né, seja por absolvê-lo, mas se teoricamente ele poderia levar a decisão à exoneração, é preciso ter advogado. Só que a súmula vinculante do STF não faz essa ressalva.
Daí que o STF aprovou essa súmula e logo na sequência vieram vários advogados em vários recursos dizendo, olha, peraí, mas vocês não têm esse entendimento aqui, e o STF então teve que fazer um distinguishing. É a súmula vinculante número, eu acho que é a 5 ou 6, viu gente? Depois confiram aí. A súmula vinculante número tal, que fala sobre esse negócio, não é aplicável quando a pena possível for pena de exoneração do servidor público. O que significa o quê? Que os ministros, ou melhor, os assessores dos ministros, não fizeram o dever de casa na hora de pensar a súmula. É essa. Qual que é o número? Beatriz. É a 5. Ah, vi ali agora. Então é a 5. Não fizeram o dever de casa, ok? Porque eles tinham que ter feito essa pesquisa. A súmula poderia ter saído desse jeito. É dispensável a presença do advogado no PDA, exceto se a pena que for aplicável for pena de exoneração. Beleza, estaria de acordo com a jurisprudência. Mas não, erraram, feio ali. Por que não é overruling, Daniele? Porque a súmula não foi revogada. Apenas foi criada uma distinção. Ok? Então ela continua sendo aplicada para todos os casos, exceto esse. Esse que envolve a possível exoneração. Tá? Deixa eu continuar aqui antes que eu me empolgue e me perca. Deixa eu só ver tem uma outra coisa que eu queria ver aqui. Deixa eu só. Isso que está na lei. Tá. Eu falei para vocês já de cara que quem pode propor a edição ou revisão da súmula é o pessoal do artigo 103 da Constituição. Mas prestem atenção que a Constituição, lá no artigo 103A, parágrafo 2º, diz que a lei que regulamentar esse artigo pode colocar também outras pessoas como possíveis legitimados, tanto para pedir a criação quanto para pedir a revisão de súmulas vinculantes. E lá no artigo 3º dessa lei 11.417, além das pessoas que a gente já conhece, que podem propor as ADIs, etc., a lei também incluiu esses aqui, ó. Tá lá no artigo 3º, tá? Artigo 3º da lei 11.417. Além de todos aqueles que a gente já viu do artigo 103 da Constituição, que estão listados ali no artigo 3º dessa lei, ela também colocou, também podem propor a criação ou revisão de súmula vinculante, os tribunais superiores, TJs, tribunais regionais federais, TRTs, TRS e tribunais militares, tá? Que esses não podem propor ADIM, mas podem propor criação ou revisão de súmula vinculante. Isso em abstrato. Aí, o parágrafo 1º deste mesmo artigo ainda vai criar uma outra possibilidade que também pode entrar nessa história aqui. Tá aí o parágrafo 1º desse mesmo artigo 3º. Os município poderá propor, dentro de um processo em que ele seja autor ou réu, tá? A edição, revisão, cancelamento de súmula vinculante, o que não autoriza a suspensão do processo, enfim. Ok? Então, no artigo 3º, eu tenho lá presidente da República, Congresso Nacional, governador de estado, Assembleia Legislativa e o município. O município não pode propor em abstrato. BH, por exemplo, não pode ir lá no STF pedir a revisão ou cancelamento ou proposição de uma súmula vinculante. Mas o município pode fazer isso como parte no processo. Tá? Ele é autor ou réu aí numa ação e envolve uma questão que teoricamente seria de aplicação, por exemplo, de uma súmula vinculante, e ele vai, então, faz um pedido ao STF para que seja revista uma súmula vinculante. Tá? Deixa eu só ver aqui.
Tem mais alguma coisa dessa lei? A questão que vocês perguntaram aí da reclamação está aqui no artigo 7º da lei. Deixa eu colocar aqui. Que eu havia mencionado, mas não tinha mencionado aqui a referência, tá? É o artigo 7º dessa lei 11.417. Da decisão judicial ou ato administrativo que contrariar súmula vinculante, negar vigência ou aplicar indevidamente, caberá reclamação ao STF. Sem prejuízo dos recursos, outros meios admissíveis de impugnação. Ok? Reclamação é o meio mais eficaz. Você pode também fazer isso através de recurso, mas a reclamação certamente é o meio mais eficaz de você rever a súmula vinculante. Deixa eu só ver o que mais que eu tenho aqui. A gente tem algumas súmulas vinculantes que eu gosto sempre de usar de exemplo, porque elas são maus exemplos, assim. Mas tem algumas que são súmulas vinculantes bem interessantes. A gente tem a súmula vinculante sobre nepotismo, que eu já mencionei, que é uma súmula muito bem redigida, ela é enorme, porque ela tenta abranger todas as possibilidades. A gente tem a súmula vinculante sobre algemas, que eu estava sempre confundindo os números aí. A das algemas, então, é a número 11. Né? Que proíbe o uso de algemas por autoridade policial quando a pessoa que está presa ela não oferecer risco de a integridade física e tal, a sua própria integridade física ou dos policiais. É uma súmula interessante porque no Brasil, assim, por um lado ela parece interessante, porque no Brasil os policiais muitas vezes usam algema sem que haja a menor necessidade. Claro, né? As algemas normalmente são utilizadas contra o típico cliente do sistema penal brasileiro, gente pobre e preta, né? Assim. Quando é crime de colarinho branco, nunca não usa algema, né? Por outro lado, eu acho nesse sentido mais interessante a opção americana. Nos casos dos Estados Unidos, prendeu, bota algema. Assim. Não importa se o crime seja um crime de tráfico ou de, sei lá, o cara deu um golpe na bolsa de valores. Tá preso, vai de algema. Né? Mas, de qualquer forma, a gente vai ter essa súmula vinculante que vai ter pelo menos uma boa intenção. É que de boa intenção o inferno tá cheio, mas, enfim, de qualquer forma, ela é bem intencionada. Resolver o problema, as súmulas vinculantes, para a gente terminar aqui, as súmulas vinculantes resolveram o problema de atolamento de processo no Poder Judiciário? Não. Tá certo? Não resolveram. Porque a gente continua tendo milhares literalmente, centenas de milhares de ações no STF, e um fenômeno que é muito divertido é perceber que, por exemplo, tem uma súmula vinculante sobre questão trabalhista, não me lembro agora qual é o número dela, em que o STF interpreta ela de maneira X e o TST, Tribunal Superior do Trabalho, interpreta ela de maneira Y. Sim. Ou seja, o fato da súmula ser vinculante não fez com que se cristalizasse a interpretação, evitasse decisões divergentes, porque daí o problema passa não mais a ser a interpretação da lei, mas a interpretação da própria súmula vinculante. O que, na verdade, esse pessoal não aprendeu até hoje é que a gente não está no século XIX. A gente não dá mais para acreditar em escola da exegese. Tá? Eu tenho, inclusive, um texto sobre isso. Depois eu vou disponibilizar para vocês, que eu falo justamente sobre essa questão das súmulas vinculantes como nova escola da exegese aqui no Brasil. Só para a gente poder terminar por hoje, até parar aqui a gravação, eu só queria falar sobre